vai falar pelo PSB. Vossa Excelência tem 10 minutos. Boa tarde, presidente, senhoras deputadas, senhores deputados e a todos aqueles que nos veem e nos ouvem. Senhor presidente, eu faço parte de um partido de muitas lutas e muitas batalhas. Batalhas que nem sempre foram vencidas, mas que sempre valeram a pena, porque expressam nosso anseio pela justiça e liberdade. Refundado em 1985 por homens e mulheres que resistiram à ditadura militar, sofrendo perseguições, mandatos cassados, o PSB denunciou a tortura num dos seus primeiros programas de televisão e defendeu a punição rigorosa para esse tipo de crime. Entre meus colegas de bancada está uma mulher de luta, a deputada Luísa Erundina, defensora histórica dos direitos humanos. Ela coordena hoje, nesta casa, a Comissão Parlamentar Memória, Verdade e Justiça, que tem o objetivo de acompanhar e apoiar os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade na revelação de fatos ainda obscuros que ocorreram durante a ditadura civil-militar no período de 64 a 85. A criação da Comissão Nacional da Verdade é uma obrigação moral e política que decorre do reconhecimento pelo Estado brasileiro de que ele teve sim responsabilidade por crimes cometidos durante a última ditadura e por isso deve esclarecimentos e reparação às famílias das vítimas, isto é, das pessoas que foram torturadas e assassinadas por agentes do Estado naquele período. Esse reconhecimento aconteceu lá atrás, em 95, com a edição da Lei 9.140 no governo Fernando Henrique Cardoso. Minha amiga Erundina deu uma contribuição importante nessa busca da verdade, quando ocupou a Prefeitura de São Paulo e determinou a abertura de uma vala clandestina localizada em um cemitério municipal, que levou à descoberta entre 1.049 ossadas de 8 corpos desaparecidos na época, de 8 corpos desaparecidos politicamente. Este episódio resultou também na criação de uma CPI na Câmara dos Vereadores da capital. Esse foi o início da abertura dos arquivos sobre aquele período. Esta casa, que teve suas portas fechadas durante o regime de exceção, cumpriu parte do seu dever ao atender o pleito da deputada Erundina e restituiu simbolicamente os mandatos dos 173 deputados federais cassados pela ditadura. Muita gente não sabe, mas o senhor Marinho, antes de entrar para o milionário negócio do futebol, chegou a ter algum destaque como político. Ele presidiu a Câmara de Vereadores de São Paulo e, antes de se tornar governador do estado, foi deputado estadual pela Arena, o partido da ditadura. Foi nessa ocasião, em 9 de outubro de 1975, que ele fez um duro pronunciamento contra a TV Cultura ao apartear ao plenário o deputado Adig Elu. No seu aparte, o deputado Marinho exigia que fosse tomada providência, segundo ele, em nome da tranquilidade dos lares paulistanos, como está registrado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, no dia 9 de outubro de 75, página 62, que solicito conste nos anais desta casa. Não sei que providência ele tinha em mente. O que sei é que todos nós sabemos e que no dia 24 de outubro naquele mês, o diretor de jornalismo da TV Cultura, Vladimir Zog, foi convocado para depor no DOI-CODE e apareceu morto em sua cela no dia seguinte. A farsa da simulação de suicídio e culto ecumênico realizado na Catedral da Sé para protestar contra a tortura após a divulgação da morte de Asdog já faz parte da nossa história. Mesmo com medo da repressão, pois havia câmeras estrategicamente posicionadas nas saídas da igreja, filmando cada um dos participantes, 8.000 pessoas saíram às ruas e transformaram o culto ecumênico na maior manifestação do povo brasileiro contra a ditadura. Com certeza, senhor presidente, muita coisa ainda falta
seja esclarecida e a sociedade brasileira tem o direito de conhecer toda a verdade. Muitos de nós parlamentares, bem como a presidente Dilma e o conjunto da sociedade brasileira, têm interesse em saber se o senhor José Maria Marinho, hoje presidente da Confederação Brasileira de Futebol, manteve naquele período alguma relação com os órgãos da repressão, como, por exemplo, o do DOI-CODE, e também se ele contribuiu com crimes de violação dos direitos humanos no país. Perguntaram ao senhor Nilmário Miranda, presidente da Comissão de Anistia, se a Comissão da Verdade vai revelar o que os atletas sofreram durante a ditadura. A resposta dele foi a seguinte: o Estado tem a obrigação de revelar a verdade, reparar moralmente e até financeiramente as vítimas da tirania. O país está descobrindo que o direito à verdade é um direito irrenunciável. Neste contexto, podemos citar craques e ídolos do nosso futebol como Afonsinho, Nando, Reinaldo, Sócrates, Vladimir e outros que sofreram com a repressão. Por isso, senhor presidente, vou propor a realização de uma audiência pública conjunta entre a Comissão de Turismo e Desporto, que hoje presido, e a Comissão Memória, Verdade e Justiça, para debater o tema o futebol e a ditadura. E gostaria de contar com a participação da Comissão Nacional da Verdade, para que compartilhe e traga tudo que já tiver sido levantado sobre esse assunto. Quero também contar com a colaboração de todos que tenham informações sobre episódios da época, para nos ajudar a revelar a verdade que buscamos. As suspeitas sobre o presidente da CBF são graves e constrangedoras. Nós, atletas e ex-atletas, ficamos muito desconfortáveis com esse tipo de situação, principalmente no momento em que o Brasil se expõe ao mundo, ao se preparar para receber mega eventos esportivos. Será que merecemos ter à frente do nosso esporte mais querido, mais popular, um esporte que orgulha o nosso povo, uma pessoa suspeita de envolvimento, ainda que indireto, com torturas, assassinato e a supressão da democracia? Será que a CBF, que comanda um esporte intimamente vinculado à cultura nacional, pode ser dirigida por alguém que pedia repressão a uma emissora estatal de televisão, a TV Cultura, a qual estava vinculado o jornalista Vladimir Zog? Não podemos esquecer que a nossa seleção gera expressivos recursos financeiros à CBF, que explora nossos símbolos, o nome do país, o hino, a bandeira e suas cores. Eles geram dividendos que ultrapassam os 100 milhões por ano só de patrocínio, sem que tenhamos a transparência devida sobre a destinação desse dinheiro. Será que dentre 200 milhões de brasileiros, é justamente ele quem melhor preenche esses requisitos? Que imagem o Brasil passa para o mundo e para a história do futebol, tendo à frente da CBF e do COL um personagem com esse perfil? Tenho observado que a presidente Dilma tem dificuldade em engolir o presidente da CBF, assim como o ministro Aldo Rebelo também tem, principalmente agora, depois da divulgação da gravação em que Marinho diz as bobagens que pensa sobre o ministro do Esporte. Quero dizer que discordo de tudo aquilo que foi dito pelo senhor Marinho. Então, será que como presidente do COL e da CBF, Marinho terá tranquilidade para figurar ao lado da presidenta Dilma e do ministro Aldo Rebelo na recepção às autoridades estrangeiras? Acho que o senhor Marinho não tem o direito de chamar de delinquente, como pode ser conferido no site da CBF, aqueles que simplesmente buscam a transparência e a verdade. O que a sociedade brasileira reivindica é o acesso à informação, aos fatos, o que é direito de todos e que o Estado tem o dever de propiciar. Os tempos de intimidação e silêncio, graças a Papai do Céu e à sociedade brasileira, são página virada da nossa história. E só por isso estamos aqui. Podemos dizer o que pensamos. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado, presidente.